Olá, entusiastas da ciência livre e sem filtro! Meu nome é Lucy e você está no canal Make Science BR. E no vídeo de hoje, no Make Talk, eu vou fazer uma pequena homenagem ao Darwin e ao seu livro On the Origin of Species by Means of Natural Selection, on the Preservation of Favored Races in the Struggle of Life. Ou em português, da origem das espécies por meio da seleção natural ou a preservação de raças favorecidas na luta pela sobrevivência. Esse livro do Darwin, como todos sabem, foi eleito um dos principais livros científicos já escritos de todos os tempos, e ele foi disponibilizado à venda, no dia 24 de 11 de 1889, se eu não estou enganada. E aí dá 160 anos hoje, no dia 24 de novembro de 2019. E aí eu queria trazer algumas curiosidades para vocês, principalmente sobre a parte científica do trabalho, Mas sem mais delongas, para quem estava com saudade... Bom, o Darwin, como todos sabem, ele se viu pressionado a publicar logo seu trabalho, graças aos esforços do Huxley, enchendo o saco dele, e pelas cartas que ele recebeu do Alfred Wallace, que estava chegando em conclusões muito similares às dele. E ele então entrou em contato, reconheceu a genialidade desse jovem rapaz e tudo mais, e decidiu que era o momento de levar à comunidade científica esse conhecimento que ele produziu. Então, antes da publicação do livro, foi feita a leitura de um artigo, que se não me engano foi lida pelo próprio Huxley, e nesse mesmo dia também foi lido um artigo do Alfred. Então, antigamente os artigos eram leituras, manuscritos que eram lidos nos eventos da Royal Society, por exemplo. E aí, então, os dois têm seus trabalhos no mesmo volume, no mesmo dia, na mesma leitura, só que não é o mesmo trabalho. Então, Darwin e Wallace nunca publicaram sobre a origem das espécies juntos. Então, isso é uma coisa legal de se saber. E aí depois disso veio a publicação do livro, e aí agora é mais sobre o livro que eu queria falar, O livro, ele traz a proposta, da seleção natural como uma força, ou uma das forças, que justificariam a diversidade de organismos que a gente observa no planeta hoje em dia. E aí, eu queria destacar que a base teórica do Darwin, para propor isso, ela era baseada em alguns filósofos que ele leu na época, que era o primeiro que ele leu na academia, segundo relatos, foi o John Herschel, A Preliminary Discourse on the Study of Natural Philosophy. E alguns autores, filósofos principalmente, apontam que esse teria sido a base filosófica que o Darwin seguiu no seu trabalho. Alguns outros estudiosos apontam que o William Vandervelde teria sido o filósofo que influenciou mais o Darwin. Muito provavelmente foram os dois simultaneamente, e cientistas geralmente nunca seguem o que um único filósofo diz, geralmente é uma mistura de tudo, mais a própria opinião do cientista. E aí eu vou deixar uns links aqui embaixo, infelizmente, de textos em inglês, que contam um pouco dessa história e que tem mais referências para vocês se aprofundarem. Mas o ponto importante para vocês saberem aqui é que o Darwin era um indutivista. Ele, primeiro, acreditava, muito provavelmente, no encontro de uma causa unificada para explicar as coisas, e ele buscava, então, por meio dos fenômenos que ele contemplava na natureza, explicá-los por meio de processos causais. A seleção natural é um processo de causa e efeito. Os efeitos seriam os organismos que a gente vê hoje em dia, e a causa seria a disputa pelo fitness reprodutivo, pelos recursos e tudo mais, que geraria essa seleção diferenciada dos organismos. Então, beleza. Sabendo disso,
eu queria falar antes da base teórica que ele usou para inferir e propor a seleção natural. Para quem provavelmente já leu e já estudou, sabe que o Malthus teve uma influência muito grande no Darwin, né? Aquela questão de quanto mais uma população aumenta, mais aumenta a disputa pelos recursos, porque os recursos seriam limitados, a população não. Então, os recursos limitam as populações e aí vem essa ideia de conflito e tudo mais, que era um economista, né, o Malthus. E uma outra coisa que influenciou diretamente o Darwin, e para quem leu A Origem das Espécies, seria o capítulo... não estou achando aqui o capítulo fácil, mas seria o famoso capítulo dos pombos. Que o Darwin ele era um entusiasta da seleção artificial e ele praticava, né, a cultura de criar e cultivar pombos de diversidades diferentes e intercruzar eles para ver o que acontecia. Então, a seleção artificial existia antes da seleção natural e Darwin usou dos preceitos dela, junto com as teorias malthusianas, para propor a seleção natural dele. Então, no livro do Darwin, vocês vão encontrar muitos testes que provam alguns pontos importantes para aquilo que a gente chama de evolução hoje em dia, que seria a descendência com modificação, que é justamente todos os experimentos que ele fez com pombos e tudo mais, de certa forma eram testes para essa teoria, né? E que mostrava que características eram herdáveis e que características que estavam presentes nos pais poderiam aparecer nos filhos, mesmo que fosse numa forma modificada. Então, a origem das espécies trabalha muito com isso da questão da hereditariedade. Um outro fator também que ele discute e fundamenta muito bem no trabalho dele é com relação à ancestralidade em comum, que é inclusive aquela figura que 10/10 biólogos amam, né? Que é as arvorezinhas filogenéticas dele lá, e ele escreve I think. É bem poético, e ali ele está representando essa ideia de que todos os organismos vivos teriam ancestrais comuns suscetivamente mais próximos, até o ponto que existia um animal primordial, né, a primeira forma de vida que deu origem a todas as outras formas de vida que a gente conhece. Então, o que a gente entende por evolução hoje, e eu tenho um vídeo no canal que fala um pouco sobre isso, o termo evolução, ele abarca a seleção, o termo evolução hoje em dia ele abarca a descendência com modificação e a ancestralidade em comum. Então, beleza, o Darwin fundamentou tudo isso. Agora faltava explicar por que alguns descendentes se reproduziam mais e tinham suas características perpetuadas nas populações em detrimento de outros. E por que alguns organismos eram extintos em detrimento de outros. Então foi aí que, como eu falei, baseado nas teorias de malthusianas e na de seleção artificial, ele conseguiu conceber que a natureza teria sua própria maneira de selecionar esses organismos, que é o que ele chamou de seleção natural, que é a disputa pela sobrevivência, como estaria no título, né, daqueles mais adaptados ao ambiente. Então não importa se você é muito adaptado a uma floresta, se essa floresta virar um deserto. Você teria adaptações suficientes para sobreviver a um deserto? Então isso vai afetar a sua capacidade reprodutiva, que afeta a sua quantidade de descendentes na Terra, que consequentemente possibilita ou impossibilita a passagem por meio da hereditariedade das suas características, o que pode ou não levar às extinções e tudo mais. Então, o Darwin observou na natureza a variedade dos organismos, essas disputas entre recursos e essa capacidade de sucesso reprodutivo diferencial, e propôs então, né, a seleção natural como uma das explicações. Só que ele também reconheceu algumas dificuldades em alguns pontos específicos e que ele também trabalha dentro do seu livro. Uma delas foi, inclusive,
culminou na proposta de uma teoria auxiliar, que seria a teoria da seleção sexual. Ou seja, existem características que num contexto de disputa ou de adaptabilidade, elas não seriam boas, né, vamos dizer assim, elas não trariam essa adaptabilidade ao ambiente que o organismo vive, no entanto, traria um potencial reprodutor maior para esse organismo. Então, mesmo essa característica não favorecendo a sobrevivência do animal no ambiente que ele vive, a presença dessa característica seria então mantida e justificada pelo sucesso reprodutivo que ela traz. E aí isso ele chamou de teoria da seleção sexual. E aí ele usava muito o rabo do pavão, por exemplo, como uma dessas características. Na verdade, dentro das aves como um todo, você tem vários exemplos, e no reino animal, na verdade, que muitas vezes culminam em dimorfismos sexuais, né, que poderiam estar relacionados a esse viés da teoria da seleção sexual. E aí, com relação à base filosófica do Darwin, né, como ele era um indutivista, como é que funciona a indução, né? Você coleta o máximo de dados específicos da natureza e faz uma generalização. No caso, essa generalização que ele tentou fazer era essa explicação, na cabeça dele, né, era essa explicação de que todas essas questões podiam ser explicadas pela seleção natural. Só que ele encontrava alguns problemas, né, tipo a questão das formas transicionais, a questão do Cambriano, né, aquela extinção massiva de animais que em teoria não tem nem descendentes hoje em dia, o olho do polvo, que seria uma complexidade muito grande para ele ser capaz de explicar apenas pela seleção natural. E aí o que eu quero destacar aqui é que para o Darwin, a única forma de você avaliar o quão bom a sua teoria o quão eficiente a sua teoria é calcular meio que matematicamente, vamos dizer assim, de uma forma quantitativa, o quanto do mundo essa teoria é capaz de explicar. À medida que essa teoria vai tendo falhas, para essa filosofia herscheliana, né, por exemplo, você estaria enfraquecendo a sua teoria. E aí por isso que o Darwin perde, muitas aspas, tanto tempo com essas preocupações, porque para a filosofia da época, aquilo era os calcanhares de Aquiles da teoria dele. Hoje em dia, a gente sabe, ou deveria saber, que mesmo de um ponto de vista popperiano, não é assim que a gente testa teorias ou vê o quão bom é uma teoria. Você pode ter uma teoria um pouco mais restrita, ela pode funcionar muito bem e ter essas exceções. E aí os testes viriam de outras maneiras, que eu comento um pouco, muito superficialmente, num vídeo que eu tenho sobre evidências, os tipos de evidências, e vou fazendo um vídeo sobre um caso específico de teste realizado para seleção natural, né, para corroborar a seleção natural. Então, hoje em dia a gente sabe que não são as lacunas de explicação que testam as nossas teorias. Essas lacunas, obviamente, elas precisam ser estudadas, precisam ser verificadas, precisam ser avaliadas se essa teoria deveria mesmo ser capaz de explicar isso ou não e tudo mais. Mas o que realmente testa uma teoria são os outros tipos de evidência que a gente é capaz de predizer a partir das evidências que a gente inferiu à nossa hipótese ou teoria. E aí eu peço para vocês verem aquele meu vídeo sobre evidências, que pode ajudar um pouco a clarear o que eu estou falando. Então, o Darwin fez um excelente trabalho. E aí as evidências que ele não era capaz de explicar pela teoria dele, elas não invalidavam nem enfraqueciam, no ponto de vista atual, a teoria dele. Porque elas eram nada mais, nada menos do que evidências que poderiam ser utilizadas para inferir uma hipótese, né? Ou, no caso, uma teoria. Então, eu espero que não tenha ficado muito confuso, né?
Parabéns ao Darwin e, de certa forma, né, a gente deveria valorizar o trabalho que ele e o Wallace fizeram, né, trazendo a teoria da seleção natural e fundamentando os princípios da evolução para a nossa ciência atual. E esse vídeo é só uma breve homenagem aos 160 anos da obra dele. Eu farei mais vídeos sobre o assunto, principalmente sobre essa questão dos testes. E leiam a obra dele, do Darwin, né? A Origem das Espécies, principalmente se você é biólogo. A parte dos pombos, quando eu li, eu também achei o saco, só que hoje, que eu entendo a importância daquele capítulo, eu inclusive já reli ele e acho muito mais divertido. Então tenho em mente que aquele capítulo é fundamental para justificar a descendência com modificação. É um lindo processo de teste, né? E é isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai ter referências aqui na descrição do vídeo. Então eu queria agradecer a todos pela paciência para esse período sem vídeos que eu fiquei. Muito obrigada. Espero que vocês ainda gostem do meu canal e deixem então o like, um comentário, sugestões. Se você tem condições financeiras e gosta do meu trabalho e quiser se tornar uma madrinha ou um padrinho do meu canal, o link para o meu padrinho está ali embaixo. É só ir lá. Qualquer R$1 já me ajuda muito e eu já serei eternamente grata. Agradeço muito aos que já me ajudam, minhas madrinhas, meus padrinhos, porque sem eles eu estaria numa situação muito complicada, então eu sou muito grata a eles. E a gente se vê ao longo da semana. Eu espero conseguir postar vídeos todos os dias. Um grande beijo. Tchau, tchau, gente.